O óleo diesel é o combustível que abastece a maior parte da gigantesca frota de ônibus e caminhões brasileiros. Apesar de movimentar o desenvolvimento nacional, o diesel é um dos combustíveis mais poluentes do ar, principalmente pela emissão de enxofre, altamente prejudicial à saúde humana e ambiental. O diesel brasileiro é um dos que mais apresenta enxofre em sua composição. Em 1986, uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, criou o PROCONVE, Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, que foi ratificado 7 anos depois por lei federal. Com alguns impasses e alguns avanços, aos poucos o programa vem sendo implementado. Num esforço conjunto entre governos, agências ambientais, indústrias, automotiva e produtora de combustíveis, iniciamos 2012 com a fase 7 do PROCONVE, que estabelece normas específicas para veículos pesados a diesel, exigindo motores com novas tecnologias e combustíveis com teor reduzido de enxofre. Discutir as implicações econômicas, sociais e ambientais que fazem parte desse processo de transição é pensar maneiras de consolidar um modelo de desenvolvimento mais limpo, mais sustentável, por isso, melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a fase 7 do PROCONVE, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. Para essa conversa, tenho o prazer de convidar o Alexandre Aparecido Colombo, que é coordenador do Comitê Sindical de Empresa na Ford. Bem-vindo, Alexandre. Daniel Calazans, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Bem-vindo, Daniel. E obrigado. Aroaldo Oliveira da Silva, coordenador do Comitê Sindical de Empresa na Mercedes-Benz. Bem-vindo, Aroaldo. Obrigado. Nos países desenvolvidos, os teores de enxofre encontrados no diesel têm níveis bastante baixos. Só para citar alguns exemplos, no Japão, o teor máximo é de 10 partes de enxofre por milhão. Em toda a União Europeia são 50 partes por milhão e nos Estados Unidos são 15 partes de enxofre por milhão. No Brasil, até 1994, o diesel tinha 13 mil partes de enxofre por milhão. 13 mil. Passamos então a ter, mais recentemente, duas qualidades distintas de óleo diesel no Brasil. O diesel chamado do interior, com 1.800 partes por milhão, e o diesel metropolitano, comercializado num raio de até 40 quilômetros dos grandes centros urbanos, com uma concentração máxima de 500 partes por milhão. Bom, embora não sejam mais os 13 mil, as concentrações de enxofre são muito grandes, eram muito grandes ainda. Desde 2009, em algumas cidades, existe a oferta do chamado diesel S50, com 50 partes por milhão, por abastecimento, sobretudo das frotas de ônibus. 50 partes por milhão é o que exige agora o PROCONVE 7. Eu gostaria de saber, para a gente começar, por que o Brasil demorou tanto para regulamentar a diminuição dos níveis de enxofre no óleo diesel e mais, quais os principais desafios para a gente conseguir colocar essa fase do PROCONVE em prática? Quer dizer, quais são os desafios que a gente tem para conseguir atravessar uma frota de caminhões e uma produção de diesel que respondia a uma certa quantidade de enxofre para essas novas medidas? Começar com Aroaldo. Aroaldo, bem-vindo. O Aroaldo estava ali. Obrigado. A gente estava no camarim e ele estava nos contando, eu tinha feito ali uma série de informações técnicas e tal, por isso estou começando com ele, para trazer essas informações para a gente também. Bom, obrigado pelo convite, para a gente ter essa oportunidade de debater um pouquinho, né, sobre a situação do mercado de caminhões nesse momento e os impactos, né, também que a ideia é os impactos na vida dos trabalhadores. Então, o PROCONVE 7, né, que na verdade entrou em vigor agora, 1º de janeiro de 2012, ele é um salto de uma legislação que já deveria ter entrado, né, porque o PROCONVE 7 é o similar ao Euro 5, que muita gente comenta, né, muita gente sabe comentando Euro 5, né, mas é o PROCONVE 7, que é a legislação brasileira. O Euro 5 é a legislação europeia similar ao PROCONVE 7. E a gente pulou a fase, porque a gente vinha no PROCONVE 5, né, pulou que era o semelhante ao Euro 3, o que tinha na Europa, pulamos a fase,
né, Euro 4, Procon 6, entramos direto na Procon 7. Que é isso mais ou menos que já foi um pouquinho mostrado no nosso VT de abertura. Isso, na abertura. Que na verdade essa é uma redução drástica que tem na poluição. Então, com o Procon 7, a gente tem em média 80% da redução dos gases particulados que eram emitidos, né, na atmosfera e de 60% a 98% na emissão de óxido de nitrogênio. E na verdade, né, com essa nova legislação, para ter uma combinação dessa, né, e até você já citou até alguns números em alguns países, né, mundo afora, né, na verdade isso é uma junção de coisas. Né? No VT mostrou um pouquinho, que é uma combinação do que tem uma nova tecnologia para os motores, né, uma combinação do combustível, que é o diesel, né, que é verdade que o diesel brasileiro é um dos que tem mais teor de enxofre e o forçar reduzir é para se enquadrar aos parâmetros que nós temos no mundo. E para um dos sistemas do motor, nós temos, né, uma complementação que é o Arla 32, que é um reagente, né, químico, que é a junção de água com ureia, né, que age, né, no catalisador do motor para reduzir, né, a emissão que captura, né. Então essa é uma das modificações que terão que estar acopladas ao motor para melhorar essa performance em termos de emissão. Na verdade, os motores têm dois sistemas, né, um chamado SCR, né, que age na redução do catalisador, que vem com Arla, né, então esse sistema com Arla 32... Arla, então esse líquido que age, né, na hora que o gás é emitido, né, ele retém essas partículas, né, do gás. E tem o outro, o EGR, que é a recondução dos gases que seriam expelidos. Então tem dois sistemas que são usados. Recondução para dentro do motor, do próprio motor. Esse gás ser reutilizado e ele ser limpo dentro do próprio motor. Okay. Então tem suas particularidades, não altera a potência do veículo, já altera, né, a potência do veículo, mas entrou em circulação e o grande impacto é que as montadoras, né, tiveram para essa adequação aumentar o valor do veículo e tem uma adaptação enorme. Fora a mudança do motor, tem que ter uma adaptação do veículo, do chassi, da cabine do veículo. Então esse é o debate nesse momento, né? Então eu já queria aproveitar essa deixa, botar o Daniel na conversa, Sindicato dos Metalúrgicos. A gente tem uma mudança importante, um avanço tecnológico importante, vem sendo reclamado pela sociedade, e o Brasil vinha se preparando para isso nos últimos anos. Chegou a hora. Agora, tem um período de transição, a gente tem uma grande frota, né, de veículos a diesel, caminhões e ônibus, com motores do Euro 3, né, chamado Euro 3, para aquele tipo de diesel, com muito mais enxofre, e agora uma produção que começa a se alinhar a produção para o Euro 5, Procon 7, menos enxofre, que tem as adaptações que o Aroaldo já nos trouxe. E, no fim, a gente tem a seguinte situação. Caminhões mais caros, com a nova tecnologia, 15% em média, mais caros, e combustível mais caro. O diesel, com menos enxofre, é também um diesel mais caro. O que, pelo menos de início, inibe a renovação da frota e a escolha, às vezes, para o caminhoneiro independente, por exemplo, de comprar um veículo mais caro com um diesel mais caro, né? O que é um problema para a renovação da frota e que gera preocupação, por exemplo, no mundo sindical, tem gerado negociações, etc. Daniel, qual é a situação? Conta para a gente qual é o estado da conversa, das negociações entre empresários e trabalhadores, se essas coisas devem preocupar o consumidor, quer dizer, no fim essas coisas mais caras, a conta vai ser paga pelo consumidor brasileiro. Como é que vocês estão analisando isso? Bom, em primeiro lugar, agradecer o espaço que você está nos dando aqui, Tuto, para um pouco dialogar com a sociedade de uma forma geral, principalmente nossos trabalhadores que estão nesse momento inquieto, principalmente na Scania, onde eu trabalho há 25 anos. Inclusive, nós estamos discutindo exatamente isso agora, buscar saída para esse processo, esse momento que estamos vivendo. Nós, o Sindicato Metalúrgico da ABC, sempre pautamos pelo bom senso. Então, não somos contra o progresso, né, como diz Alberto Carlos. Mas, assim, atentar para... Contra o progresso, mas apela para o bom senso. Exatamente, não somos contra o progresso, mas apelamos para o bom senso,
não somente, né, dos empresários, dos governos, né, seja federal, estadual e municipal, porque nós entendemos que todas as mudanças têm um impacto, e esse impacto sempre acaba caindo no colo do trabalhador, né? E aí, nosso sindicato, já prevendo isso, chamamos em vários fóruns esse debate, se antecipando e dando propostas, né? Inclusive participamos agora, né, de um ato junto com as centrais sindicais em defesa da indústria, em defesa do emprego, porque eu acho que é esse papel do sindicato forte e também chamando a atenção da responsabilidade das empresas que têm responsabilidade social, que geram emprego, né, que investem no Brasil. Então, assim, para nós entendemos claramente que esse momento que está se passando, que já estava previsto acontecer, infelizmente chega no momento que combina com a crise na Europa, onde está, né, o epicentro lá, e as matrizes dessas empresas que são multinacionais no Brasil estão lá. Apesar deles ter tido grandes rendimentos em 2011, com grandes remessas de dinheiro para fora, e naquele momento nós também fazíamos esse debate, que eles teriam que estar olhando um pouco para o mercado interno, e em 2009 foi uma coisa que aconteceu, inclusive, na Scania, eles tinham 70% de exportação, exportava muito, isso criava uma grande vulnerabilidade para nós trabalhadores, porque você tinha uma grande produtividade, tinha grandes contratações, inclusive, mas não nos dava segurança, porque a qualquer momento alguma coisa acontecesse lá fora iria impactar no nosso posto de trabalho. E isso, infelizmente, acontece de novo. Uma coisa para nós é certa, o capitalismo ele vive ciclos de crise. Então, o Brasil aprendeu, né, inclusive nós, Sindicato Militar do ABC, aprendemos com essas idas e vindas do próprio capital. E aí, nós fomos propositivos sempre, né? Desde a proposta 95 da Câmara Setorial, onde já acenávamos que essas crises são inevitáveis no capitalismo, nós ali apresentávamos. Infelizmente, naquele momento, as forças políticas que estavam ali não atentaram também para essa visão, né, do sindicato e da composição da força política aqui do ABC. E agora estamos retomando. Quer dizer, é mais um processo de avanço para não ser somente reativo, porque se nós estamos diante desse cenário de incertezas, muitas vezes, e muitas vezes nós, enquanto país ainda em desenvolvimento, ficamos aí na contramão, muitas vezes, dessas grandes tomadas de decisão que acontecem lá fora. Então, eu queria botar o Alexandre na conversa, querendo saber a tua opinião sobre essa situação de transição e também que você trouxesse para a gente, contasse um pouco para a gente como é que vocês negociaram isso na Ford. Você contou que já houve uma negociação com manutenção de postos de emprego, uso de banco de horas, enfim. Queria que você contasse um pouco essa situação para a gente. Ainda falando um pouquinho do que o Haroldo falou, na questão de novas tecnologias, eu estava falando que, conversando com eles, que o caminhoneiro, a pessoa simples que dirige o caminhão, às vezes não sabe o que está acontecendo. E é importante esse espaço para a gente tentar explicar um pouco o que está acontecendo, né? Porque com a implementação de novas tecnologias, o preço do caminhão sobe, né? E o que aconteceu ano passado? O ano passado a demanda foi muito grande. Então, praticamente todos os sábados nós trabalhamos na Ford. Em 2011, a jornada se ampliou, trabalhou-se todos os sábados. Exatamente. Para dar conta Esse ano já da começamos janeiro com coletiva. Para quê? Para mudanças na linha. Férias coletivas. Férias coletivas de 26 dias para adaptar o novo modelo de caminhão, o novo processo produtivo que vai ter na fábrica. Então, com isso, o que aconteceu lá dentro, na fábrica? Está produzindo menos. Tem 19 non days, né, que são dias parados já, em 2012. Mas nós temos na Ford uma negociação feita com o sindicato e com a empresa, que é de flexibilização do banco de horas. Lá atrás foi alvo de críticas, mas hoje a gente consegue administrar isso, mantendo os empregos e ainda admitindo mais empregados. O mês passado, no dia 25, foi admitidos na Ford 62 empregados nesse momento, por conta desse acordo que é feito pelo sindicato. E é uma alternativa que a gente encontra internamente para manter os postos de trabalho. É claro que na frente agora, o que a gente pode trabalhar, o nosso governo federal já está tomando algumas ações, vem tomando no setor automotivo, como diminuição dos juros, crédito, financiamento. O governo estadual também precisa entrar com o ICMS. O governo estadual tem que também ter sua participação, não pode ficar só assistindo. Mas a gente tem que achar alternativas, como essa que a gente encontrou já na Ford, a Mercedes trabalhando, a Scania trabalhando,
para tentar manter os empregos e gerar e tentar produzir mais para os trabalhadores ficarem mais tranquilos, que hoje ainda, por mais que a gente tenha acordo lá, os trabalhadores estão tensos. Roaldo, desse ponto de vista aí, sindical, você nos deu uma posição técnica, desse ponto de vista sindical, como é que você vê esse período de transição? Acho que é importante falar, pessoal que está em casa, né, alguns elementos também. Né, nos últimos anos, com o boom da atividade econômica brasileira, né, o mercado de caminhão brasileiro cresceu muito também. Então a gente tinha em 2002, né, um mercado interno de caminhões de 62 mil unidades comercializadas. Hoje, né, o ano passado, pegando o número do ano passado, a gente teve 165 mil. Né? Isso é um mercado interno brasileiro. Quer dizer, quase triplicou, né? Isso, quase triplicou. Então a gente, nos últimos anos, está acostumado com um crescimento enorme do mercado interno de caminhões. Então, esse ano, 2 elementos. Né? Tem a redução da produção, vem com a mudança da legislação. Isso tem um impacto em todas as economias que fizeram a grande mudança, pegando a Europa, Estados Unidos, Japão, né? Quando tem uma mudança tão grande dessa da diminuição do enxofre, que precisando de uma adaptação muito grande do motor, cai de fato a produção, que ocorre um pouco isso, né? Que o Colombo falou, a pessoa se assusta, o motor, o valor do caminhão aumenta, o valor do diesel aumenta, tem um componente novo, né, na combustão aí, que o consumidor também precisa, o cliente, quem compra o caminhão precisa usar, que é o Arla. Mas a gente vinha vivenciando um momento tão bom na economia, e estamos vivenciando um momento bom na economia, mas a gente cresceu muito rápido no mercado de caminhões brasileiro. Então, assim, olhando por essa perspectiva da economia, não ia ficar crescendo a passos largos a vida toda. Bom, avanço tecnológico, mas com aumento de preço do caminhão, aumento de preço do óleo diesel. Temos aqui uma equação para resolver. No próximo bloco, a gente já volta.